Era o ano de 2138 d.C. e o termo MMORPG não apenas existia, mas também era cada vez mais comum. Sendo o acrônimo para Die Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, descrevia um jogo interativo onde uma pessoa era capaz de jogar em um mundo virtual como se fosse a vida real. Conectando um console dedicado a neurônios de nanointerface, uma rede de nanocomputadores intracerebrais compostas a partir da quintessência da cibernética e nanotecnologia. Dentre uma infinidade de MMORPGs que foram desenvolvidos, houve um título que se destacou de forma brilhante: Yggdrasil. Um jogo que um desenvolvedor japonês muito famoso lançou 12 anos atrás no ano de 2126. Não importava com qual MMORPG que fosse comparado, Yggdrasil oferecia um nível extremamente elevado de liberdade para os jogadores. O número de profissões que formavam a base do jogo facilmente superava 2.000 quando somadas as profissões normais e as profissões de alta classe. Todas as profissões tinham um nível máximo de 15, ou seja, um jogador tinha que ter pelo menos 7 profissões ou mais para alcançar o nível máximo global de 100. Além disso, o jogador era capaz de simplesmente ter um pouco de várias profissões, desde que fosse satisfeita tal condição geral. Apesar da ineficiência, era possível ter um nível em 100 profissões diferentes se assim o jogador quisesse. Este nível de liberdade também era aplicado aos visuais. Se os jogadores usassem ferramentas de criação que eram vendidas separadamente, seriam capazes de alterar a aparência de armas e armaduras, dados de interiores, visual do personagem e as configurações detalhadas da moradia de um jogador. O que aguardava os jogadores que partiam para aventuras em um mundo assim era um mapa colossal. 9 mundos que consistiam em Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim e Muspelheim. Mas isso era a história de uma geração passada. Uma grande mesa circular com um brilho obsidiano estava no centro do hall da guilda, cercado por 41 assentos luxuosos. Mas a maioria estava vago. Antigamente todos os membros utilizavam para se sentar, mas agora apenas 2 silhuetas eram visíveis. Um deles usava um manto elaborado, roupa acadêmica negra, coberta com bordas douradas e violetas. A decoração em torno de seu pescoço parecia um pouco excessiva, mas, estranhamente, era bastante adequada. No entanto, a pessoa que estava vestindo tal traje era nada mais do que um crânio, desprovido de pele e carne. Havia um brilho vermelho escuro no interior das órbitas vazias, e um objeto parecido com um relho escuro que brilhava por trás de sua cabeça. O outro indivíduo sentado em outro lugar não era um ser humano, era um pedaço de gosma preta. O primeiro era um Overlord, que era classificado no topo, mesmo entre os Elder Liches. O último era um Elder Blackus, uma raça com poderosas habilidades ácidas que estava perto de ser o mais forte entre os tipos de slimes. No entanto, eles não eram monstros, eles eram os personagens dos jogadores. Humanoides eram um tipo básico, e abrangiam os humanos, dwarfs e as variações de elfos. Demi-humanos tendiam a serem feios, mas possuíam atributos superiores aos humanoides. Exemplos de demi-humanos eram goblins, homens-besta, ogros e assim por diante. Finalmente, as raças heteromórficas possuíam habilidades monstruosas, mas apesar de seus atributos serem geralmente mais altos que os de outras raças, elas também possuíam várias desvantagens. Havia cerca de 700 raças jogáveis no total, incluindo as versões avançadas de cada raça. Overlord e Elder Blackus eram raças heteromórficas de alto nível que os jogadores poderiam escolher. O Overlord, que estava falando no momento, não movia a boca. Isso porque até mesmo os mais avançados MMORPGs da época ainda não conseguia superar o obstáculo tecnológico de modelar adequadamente as mudanças no rosto de um personagem, em resposta a emoções e fala. Já faz bastante tempo, Herorero-san.
Mesmo que seja o último dia em Yggdrasil, sinceramente não esperava que alguém fosse realmente aparecer. Concordo, já faz bastante tempo mesmo, Momonga-san. Os dois falavam com vozes de homens adultos, mas em comparação com a voz do primeiro, as palavras do último não tinham entusiasmo, ou talvez poderia dizer que lhe faltava energia. Você parou de entrar online depois que mudou de trabalho NMR? Então quanto tempo faz? Uns 2 anos. Ah, é por aí mesmo. Uá, já faz tanto tempo. Que droga. Fiz tanta hora extra recentemente que meu senso de tempo está começando a ficar uma bagunça. Isso é muito ruim, não. Como tem passado? Meu corpo, bem, é uma bagunça. Ainda não precisei consultar um médico, mas estou quase lá. É muito ruim. Muitas vezes, sinto que quero fugir de tudo, mas depois penso em como preciso de dinheiro para viver, aí volto a trabalhar feito um escravo condenado. Caramba! O Overlord, Momonga, abaixou a cabeça em um gesto de não aguento. Isso é terrível. Como se seguisse o comentário de Momonga, Heruheru fez um monólogo sombrio, suas palavras atadas a uma realidade inimaginável. Os dois respiraram em alto tom, sobre a tolice que encontraram em suas vidas profissionais. Subordinados que não sabiam relatar, comunicar e discutir coisas, planilhas que mudavam a cada dia, repreensões de seus superiores por não conhecerem vários KPIs. Trabalharem até tarde, até não conseguirem voltar para casa, ganhando peso por causa de seus estilos de vida irregulares. Fora a quantidade crescente de remédios que eles precisavam tomar todos os dias. As mágoas de Heruheru irromperam como uma represa quebrada, e Momonga deu ouvidos a todas. Muitas pessoas eram contrárias a discutir a realidade em um mundo virtual. Era normal que as pessoas não quisessem falar sobre suas vidas offline enquanto estivessem no jogo. No entanto, isso não foi assim para os dois. A guilda a qual pertenciam, um grupo que foi fundado e gerenciado por jogadores, a Inzu Algon, tinha 2 condições que cada um dos seus membros tinha de cumprir. A primeira era que todos tinham que ser um membro da sociedade que trabalhava. O outro era que eles tinham que jogar com personagens heteromorfos. Por causa dessas regras, os tópicos discutidos geralmente giravam em torno de seus trabalhos no mundo real. Qualquer membro da guilda colocaria essas questões em debate. Como tal, a conversa entre os dois poderia ser considerada padrão para a guilda. Após cerca de 10 minutos, a torrente de palavras que fluíam de Heruheru diminuiu para um gotejamento. Desculpe por te fazer ouvir minha choradeira. Não dá para reclamar muito NMR. O lugar correspondente à cabeça de Heruheru parecia balançar, como se ele estivesse se curvando em desculpas. Assim, Momonga respondeu: Não se preocupe com isso, Heruheru-san. Eu quem te fiz entrar online apesar de estar ocupado, então ouvir suas reclamações é algo a se esperar. Eu ouvirei o que tem a dizer, não importa o que seja. Heruheru parecia ter recuperado parte de sua energia de antes, e com uma risada um pouco mais ativa, ele respondeu: Muito obrigado mesmo, Momonga-san. Fico feliz em poder encontrar um amigo. Ao entrar aqui, também fico feliz em ouvir isso. Mas é que, já é hora de sair. O tentáculo de Heruheru balançou no ar, como se estivesse operando alguma coisa. De fato, ele estava operando um menu. Tem razão, está ficando muito tarde. Sinto muito por isso, Momonga-san.